paintball é um esporte radical que consiste em um jogo onde duas equipes competem entre si, usando carregadores de bola que soltam tinta ao atingir o adversário. Nos últimos 10 anos, este esporte revelou um desenvolvimento exponencial e conta já com cerca de 15 milhões de praticantes em todo o mundo, sendo que a maior parte está aglomerada no norte do continente americano e na Europa. Em alguns campos, existe uma espécie de pacotes, onde está incluído máscara de proteção, marcadores, cilindro de gás, roupas, munições e aluguel do campo. Não é preciso estar em forma para jogar. Contudo, é recomendável fazer um aquecimento antes de jogar, pois o jogo pode ser cansativo. Cada jogo tem a duração máxima variando de 5 a 7 minutos. O jogador é eliminado quando a bola bate e o estoura em qualquer lugar do corpo ou equipamento que esteja dentro de campo. Existem juízes dentro do campo para verificar a eliminação dos jogadores. Vence a equipe que estiver eliminado mais jogadores adversários. Crianças de até 11 anos não podem praticar este esporte. Agora, depois da belíssima apresentação de Thiago e Leonardo, as duas equipes estão se preparando para a competição. Vamos conhecer agora a equipe vermelha, a equipe Super Mix.
E agora, esta é a equipe adversária, a equipe azul, os imbatíveis. Vamos conhecê-los. Agora, vamos para a competição. No primeiro tempo, a equipe vermelha Supermix venceu. No segundo tempo, novamente, só deu Supermix. Para encerrar, tivemos a participação da Louvadeira Novo Ser, que agitou as duas equipes. Louvadeira Novo Ser, adorando ao Senhor de um jeitinho diferente. De Pernambuco pra todo o Brasil, isso é Louvadeira Novo Ser. Cheguei na igreja pra adorar ao meu Senhor, olhei de lado e uma mina me encantou. Pensei, se for de Deus eu abraço, se não for, se for de Deus eu abraço, se não for. Cheguei na igreja pra adorar ao meu Senhor, olhei de lado e uma mina me encantou. Pensei, se for de Deus eu abraço, se não for, se for de Deus eu abraço, se não for. Chuta, chuta, chuta que é laço, chuta, chuta, chuta que é laço, vai! Oi, Tuane. Oi, Rogerinho. Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no lugar de vocês. A gente está aqui na Primeira Igreja Batista. Para você que está em casa, não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Bom, os meninos, essa matéria foi feita durante o período que eles estão em aula, né? Então não dava para eles estarem aqui, tem que estudar, não é verdade? Mas eu vim aqui, sou Diego Mendonça, estou representando muito bem. E a gente está aqui na Primeira Igreja Batista para um evento muito importante, muito legal. Está aqui ao meu lado o pastor Edson Queiroz, ele que está lançando um livro chamado 40 Dias de Jejum e Oração em Favor da Família. Está ele aqui, pastor Edson. Olá, pastor, tudo bem com você? Tudo bem, um prazer, uma alegria. Eu saúdo o pessoal aí que está nos acompanhando. Fala um pouco para a gente desse livro. Esse livro faz parte de um projeto que já existe há 5 anos, que é uma campanha a nível nacional de 40 dias de jejum e oração. E este ano a nossa ênfase é sobre a família. Nós temos percebido que a instituição familiar tem sido
violentada, atacada. Então, o nosso projeto é ajudar a reforçar as famílias das igrejas e, claro, as famílias da nossa nação. Então, é um livro que traz princípios bíblicos, o que a Bíblia ensina sobre família, e eu não tenho dúvida que as pessoas que fizerem esse movimento, esses 40 dias de leitura desse livro, vão ser fortalecidas. Como surgiu essa ideia, esse jejum de 40 dias? Esse jejum surgiu através de uma visão de uma irmã membro da nossa igreja, e ela falou: pastor, Deus está falando comigo que a nossa igreja precisaria fazer 40 dias de jejum e oração, e eu entendi que era de Deus. Então Deus me deu aquela visão de preparar 40 devocionais, são 40 meditações pequenas, com pedidos de oração específicos, mas quando eu preparei isso, eu preparei para os membros da nossa igreja. E o que aconteceu foi o seguinte: alguns pastores, colegas, souberam e começaram a pedir: Edson, nós podemos fazer também? Então eu comecei a reproduzir aquele livro que era pequenininho naquela época. E aí, quando chegou o ano seguinte, pastores de outros estados começaram a me ligar, a mandar e-mail, dizendo: escuta, nós queremos fazer também. E foi impressionante o que Deus fez. Para você ter uma ideia, no ano passado, 2009, nós tivemos aproximadamente 1.700 igrejas participando, 400 mil crentes jejuando e orando, e todos os estados brasileiros foram representados. E neste ano, nós estamos esperando 1 milhão de crentes. Agora, você já imaginou 1 milhão de crentes jejuando, orando em concordância? A nossa nação será transformada, e é esse o objetivo nosso. Amém, famílias restauradas, né? Sem dúvida, porque a família tem sido atacada, nós queremos ajudar a restaurar famílias. Existe um movimento chamado Nova Ordem Mundial, que quer arrebentar os valores básicos. Então nós precisamos resgatar esses valores. Então você que é cristão, lute pelos valores cristãos, os valores da palavra de Deus, para que a nossa sociedade seja abençoada por Deus. Eu acho que esse livro vem num momento muito interessante, porque a gente vive corrupção da família, traições, tem a questão das drogas, que também tem destruído as famílias, né? Acho que esse também é o objetivo, né? De fortalecer espiritualmente essas pessoas. Sem dúvida, não só drogas, mas a violência doméstica, a pedofilia, a violência sexual contra crianças, é um negócio muito sério, e nesse livro eu falo então sobre os inimigos da família. Então eu falo sobre questão de pornografia, da violência doméstica, e eu falo também da violência doméstica, às vezes não física, mas psicológica, verbal. Tem marido oprimindo a esposa, tem esposa às vezes negativa com o marido. Quando o lar, eu tenho orado para que os nossos lares sejam um pedacinho do céu na terra. Se nós aplicarmos os princípios bíblicos, aprendermos a amar, perdoar, nossas famílias serão abençoadas e influenciarão também outras famílias. Por isso eu quero convidar todo mundo a participar desse movimento que é de Deus, viu? E esse jejum, conta pra gente, como é que vai ser? São 40 dias, né? Você não vai ficar 40 dias sem comer. Conta pra gente como é que vai ser, em termos rápidos, porque se a pessoa quiser mais detalhes, ela compra o livro, mas numa forma bem sucinta, como que seria esse jejum? É claro, o ideal seria ficar os 40 dias, porque Moisés ficou, Jesus ficou, mas é claro, para uma pessoa ficar 40 dias sem comer nada, precisaria ter uma direção muito clara de Deus. Então eu não lhe recomendo fazer isso. O que nós estamos fazendo é recomendando fazer mais ou menos como fazem os muçulmanos no Ramadã, uma refeição ao pôr do sol. Mas mesmo assim, não é todo mundo que pode fazer isso. Pessoal que trabalha, estudantes e tal. Então alguns irmãos estão tirando uma refeição por dia, ou o café, ou o almoço, ou a janta. E isso aí é um bom modelo. E nesse horário, ele pega o livro e lê a devocional daquele dia e faz as orações. Há pessoas que estão tirando algum tipo de alimento, uma guloseima, chocolate, refrigerante. E eu fui criticado quando falaram: pastor, tirar chocolate, que jejum é esse? Mas eu expliquei, o importante não é o jejum, é a oração, porque é a oração que vai mover mesmo as coisas. E a orientação que eu tenho dado é o seguinte: mesmo que você não consiga fazer um jejum completo, o fato de você tirar alguma coisa, cria uma atmosfera de separação de um tempo para Deus. Então eu vi na nossa igreja, jovens tiraram refrigerante, chocolate, mas eu reparava que nele estava uma atmosfera. Nesses 40 dias, nós estamos consagrando para orar e buscar a Deus. Então são 40 dias que os resultados anteriores, nós vimos vidas mudadas, muitos pedidos que nós fizemos, incrível como Deus abençoou. Nós oramos, por exemplo, para que Deus melhorasse a economia do Brasil, para que pudéssemos enviar mais missionários. Nossa economia nesses últimos 5 anos tem melhorado. Claro que tem muito mais gente orando também. Nós oramos para Deus transformar lugares de iniquidade em lugares de culto.
Impressionante. A própria igreja Bola de Neve alugou o Teatro Olímpia em São Paulo, que era um lugar de iniquidade, que agora virou um lugar de culto. Então Deus tem respondido e com certeza as famílias serão abençoadas nesse ano. E só com relação ao jejum, então o ideal é que a pessoa peça direção a Deus para que tipo de jejum ela vai fazer. Exatamente. No nosso website tem as orientações para que cada pastor oriente a sua igreja. Esse seria o ideal. No livro tem também uma orientação de como fazer o jejum. Eu gostaria que você que está nos acompanhando visitasse o nosso website. É www.jejum40dias.com.br. Então é jejum40dias.com.br, só que o 40 são os números. Então jejum40dias.com.br. Lá tem informação, lá tem os esboços dos sermões para os pastores pregarem durante os 40 dias também. Então são 40 dias que a igreja separa e é impressionante a bênção que é. O senhor falou na nossa igreja, o senhor não é daqui de Recife, né? Não, eu sou pastor da primeira igreja batista em Santo André, e claro, lá em nossa igreja o pessoal fica até pedindo, pastor, quando vai ser? Nos outros anos sempre foi no primeiro semestre, mas nesse ano nós colocamos no segundo exatamente para que todas as igrejas pudessem ouvir e participar, né? Então o pessoal fica me cobrando, pastor, quando é que nós vamos começar? Mas diversas igrejas fizeram, aqui no Recife tem muita igreja que fez e pastores que dão testemunho. Então eu queria desafiar pastores que estão nos acompanhando, inscreva a sua igreja na campanha. Outra coisa, a loja da Luz e Vida aqui vai estar distribuindo os nossos livros e nós temos também essa Bíblia. É isso que eu ia falar, além do livro tem também uma Bíblia, não é isso? Exato, essa Bíblia aqui é um lançamento especial da Sociedade Bíblica. Essa Bíblia foi, quer dizer, é a Bíblia normal, mas os comentários sobre família foram escritos pelo pastor Jaime Kemp e sua esposa. O pastor Jaime Kemp é um tremendo conselheiro familiar, ele tem um ministério para famílias, e ele escreveu então as devocionais e diversos comentários sobre família dentro dessa Bíblia. E nós conseguimos um preço especial. A Luz e Vida aqui vai vender com desconto muito especial também. Então nós teremos tanto a Bíblia da família, como o livro dos 40 dias lá na Luz e Vida, e queremos que todo mundo participe. Deixa eu dizer uma outra coisa, que isso até eu posso dizer aqui. Eu lutei para que a gráfica nos desse um preço muito especial, consegui alguns empresários nos ajudando também para que esse preço ficasse mais baixo ainda, e esse livro é um livro, veja bem, de 112 páginas, está saindo por R$5. Você vai lá na Luz e Vida comprar por apenas R$5. Então aproveite e pegue o seu logo. E deixa eu dizer só uma outra coisinha. Para cada ano nós colocamos pedidos de oração por alguma região. Ano passado, por exemplo, oramos pelas tribos indígenas do Brasil. E esse ano a oração é pelo Nordeste brasileiro. Agora, você já pensou 1 milhão de crentes ao redor do Brasil orando pelo Nordeste? Deus vai abençoar essa região, virá um avivamento, nós estamos esperando isso. Amém. Às vezes precisamos, né, nessa região onde tem tantas culturas, não sei se podemos dizer pagãs, mas umas culturas que não são boas, a gente sabe disso, precisa realmente dessa virada, né? Sem dúvida, o Nordeste tem sofrido muito com idolatria, tem sofrido muito com essa seca, o pessoal tem até aceitado como normal, mas eu não aceito como normal. Eu creio que Deus quer sarar a nossa terra, não só a terra espiritual, mas eu creio que também a terra física. Deus tem uma bênção para o nosso Brasil, e eu creio que o Nordeste será muito abençoado com essas orações do Brasil. Amém, em nome de Jesus. E aqui em Recife tem alguns parceiros seus, não é isso, pastor? Sim, graças a Deus, o pastor Joel Bezerra, da Primeira Igreja Batista, ele é um dos nossos representantes da campanha nessa região, e o pastor Elecir, da Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana. Eles dois são dois homens que eu louvo a Deus pela vida deles, eles estão se dispondo a nos ajudar, a divulgar, a falar com os pastores, porque eles têm essa visão também, de ver as famílias abençoadas. Eu creio que todo pastor deveria ter esse coração pelas famílias, nessa época em que há tanta violência, tanta rebelião, abuso sexual infantil. Eu creio que se nós conhecermos os princípios bíblicos, a nossa sociedade será abençoada. Legal, então, pastor Edson, daqui a pouco a gente vai conversar com seus parceiros aqui, tá bom? Eu queria agradecer essa sua presença, essa sua participação aqui no Super Mix, e Deus te abençoe por esse projeto.
Amém. Para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto demais dessa terra. Eu sou mineiro de nascimento, mas fui criado em São Paulo. Mas toda vez que eu venho para cá, eu gosto demais do Nordeste. Eu venho para cá e eu gosto de um montão de fruta que não tem lá em São Paulo. É cajá, umbu, graviola. Lá não tem nada disso. Então, quando eu venho aqui, eu até abuso um pouco. E a tapioquinha, claro. É verdade. Eu, como um bom paulista, às vezes aproveito essas coisas. Tem que aproveitar. Que Deus abençoe. Eu conto com todo mundo aí. Visite o nosso site www.jejum40dias.com.br. Deus te abençoe. Está acontecendo aqui o lançamento do livro do 40 dias de jejum e oração em prol da família, né? E aqui ao meu lado está o pastor Elecir, ele que é um dos grandes parceiros do pastor Edson, né? Que está engajado nesse projeto. Como foi para o senhor chegar a essa parceria? O que tocou no senhor para que pudesse estar ajudando aqui em Recife? Na verdade, a gente já está envolvido numa caminhada com o pastor Edson Queiroz há muitos anos, porque nós somos parceiros de missões. E a igreja do pastor Edson e a nossa igreja aqui, tanto a do pastor Joel quanto a igreja pernambucana, somos igrejas com foco missionário. Temos a visão de implantar, de abrir trabalhos em lugares onde ainda há uma carência. E, então, a gente já é parceiro há muito tempo e, de repente, nós percebemos que havia uma carência de intercessão, né? E o pastor Edson conversou conosco, compartilhou as ideias dele, e nós sentimos que era para caminhar juntos, e realmente tem sido uma bênção. Então, começou assim, já há muito tempo, em face da amizade, do mesmo tipo de visão que a gente tem. A gente sabe que o projeto está sendo lançado agora, né? Mas na sua igreja já foi implantado, já existe, ou não, ainda não? Vai esperar primeiro o lançamento do livro? Sim, na verdade, né, como o próprio Edson costuma dizer, isso daí é uma campanha que já está no seu 5º ano. Então, nós já vimos participando nos anos anteriores. E, na verdade, em relação à igreja local hoje, nós estávamos esperando esse lançamento para que, então, agora a gente também mobilize toda a igreja a adquirir o material e a se preparar, a disciplinar a questão da sua própria agenda, porque isso vai começar lá na 3ª semana de agosto, então aí a gente já vai se preparando. Então, para esse momento, para esse 5º ano, a igreja já começa a ser mobilizada agora. E a expectativa é grande. É muito boa, é muito boa. Estivemos na segunda Super de Louvor, aquele encontro da juventude às segundas-feiras na igreja, e nós vimos ali a reação muito receptiva. Aquela juventude, ao ouvir o desafio para interceder pela família, compreendeu que esse é o momento da igreja. E nós sentimos que a igreja vai mesmo pegar, né, os pastores, os líderes. As igrejas são carentes disso, de ouvir a mensagem e de transmitir a mensagem de esperança para as famílias da nossa sociedade, né? A gente sabe que agora tem muito jovem acompanhando a gente, né, aqui no Supermix. Você acha que esse projeto vai ser, como eu posso dizer, o jovem vai entender melhor, ou não tem essa distinção, vale para qualquer um? Porque o senhor mesmo falou que teve uma aceitação bem grande com os jovens, né? O que a senhora vê nesse futuro, nesse projeto? É mais para o jovem, é mais para o casal, é mais para a família em geral? Enfim, quem o senhor acha que pode buscar mais através desse jejum? Olha, a grande realidade é que a maioria das pessoas que estão nas nossas igrejas tem familiares longe de Deus, enfrentam desafios tremendos dentro da própria casa. Então, a juventude, em grande parte, não tem seus pais alcançados para o Evangelho. Presenciam, embora sejam cristãos, conflitos terríveis dentro da própria casa. A juventude precisa se engajar nisso, precisa sonhar com a conversão dos seus pais, precisa sonhar com a conversão dos seus irmãos. E para que isso aconteça, a juventude precisa se santificar, precisa se consagrar, precisa se colocar nas mãos de Deus, precisa se colocar como uma possibilidade de ser instrumento para levar os seus queridos ao Senhor. Eu fico preocupado quando eu vejo a juventude evangélica servindo, louvando, atuando na igreja, etc., mas não está tendo em mente a urgente necessidade do seu primeiro campo missionário, que é a sua própria casa. Então, eu diria para você que você precisa se envolver, começando pela sua casa, pela sua família, alcançar as famílias, começando de casa. Então, esse é um projeto para todo mundo. Os pais que têm seus filhos desviados, os filhos que têm seus pais em conflito e sem perceber a graça de Deus,
Esse é um projeto para toda a família. Tá bom, pastor Elecir, obrigado, então, por essa entrevista aqui no Supermix. Obrigado por reservar um tempo para a gente. Obrigado, Deus te abençoe. Muito prazer, Deus abençoe. E vamos juntos, porque vale a pena. Deus quer fazer uma obra na sua vida e através da sua vida na sua casa. Deus abençoe. É isso aí. E claro, né, aqui ao meu lado, a gente não poderia deixar de conversar com ele, que é o representante dessa igreja, que é o pastor Joel. Olá, pastor, tudo bem? Fala um pouco para a gente do lançamento desse livro. Louvado seja Deus, né, e por este momento especial que a igreja brasileira está vivenciando, já está no quinta campanha. A primeira igreja batista já está na terceira, né? E louvado seja Deus que nós mobilizamos a igreja toda, né? E nós temos desafiado não só a igreja batista, mas todas as denominações, porque esse é um trabalho interdenominacional, como o Desafio Jovem do Recife em favor das famílias. Sabemos que a família está aí dilacerada, então o índice de drogados na cidade é grande e as famílias não sabem, há uma impotência no Estado, a impotência nas igrejas, por isso que nós precisamos conclamar a Deus e desafiar a igreja a orar. Em um dos jejuns que nós temos feito na igreja, jejum de novela. Então, no lugar da novela, então, é um momento para estudar o livro, as reflexões que tem no livro, em família, e pedir a Deus para salvar a família, restaurar a família e principalmente as famílias, né, brasileiras. Nós temos que orar pela família no Brasil, que o diabo tem feito um estrago tremendo. Então, é uma oportunidade de nós levarmos o povo de Deus a conclamar, a buscar a presença de Deus. Quando oramos, jejuamos, então Deus vai sarar a nossa terra. E vai sarar várias famílias e jovens que estão aí no mundo das drogas, na prostituição. O índice de suicídio tem aumentado grande. Então, por isso, nós conclamamos, desafiamos a igreja a fazer vários tipos de jejum, como novela, jejum de futebol, talvez 40 dias, que talvez o futebol está sendo uma idolatria. A gente precisa tirar os postes sagrados, as vacas sagradas do nosso meio e decretar Jesus Senhor. Então, uma oportunidade, sites pornográficos, nós estamos vendo a juventude, né, e homens e mulheres, infelizmente, aí destruindo, adulterando, através de sites pornográficos. Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque às vezes quando a gente ouve falar em jejum, a gente imagina que é fechar a boca, não é comer, não é beber, não é fazer nada. Mas tendo a direção de Deus, pode ser outro tipo de jejum. De tudo aquilo que está até destruindo a nossa vida, né? Então aquilo que vai mexer mesmo comigo, e aquele tempo eu vou reservar para quê? Para buscar a presença de Deus, me ajoelhar diante do Senhor e pedir as bênçãos do Senhor, não só para a minha vida, mas para a família brasileira. O senhor falou que aqui na primeira igreja batista, já é o terceiro ano que tem, né? Conta para a gente o que o senhor viu, o que o senhor presenciou durante todo esse tempo, desses 40 dias de jejum. Olha, as famílias e as pessoas que fizeram esse jejum, testemunharam na igreja, foi algo extraordinário. Então, famílias que nem se falavam. Entendeu? Pai que você chega do trabalho, não fala, liga a televisão. Então, as mães que, infelizmente, estão aí viciadas nas novelas, que não tem tempo para os filhos, tá? Então, passaram a falar um com o outro, né? Restaurou a comunhão, o relacionamento familiar, como também gente que não tem tempo para nada, tá certo? Só vive no computador. Entendeu? Então, fez um jejum de computador, jejum de algumas horas para estar junto com a família, para orar e pedir a Deus. Olha, cada um que fez realmente foi tremendamente abençoado. Isso que o senhor está falando me fez lembrar uma história que um pastor meu me contou, que teve naquela época da Copa do Mundo da Ásia, né, no Japão, na Coreia. Todo mundo levantava de madrugada para assistir jogo e parecia de dia, né? Mas quando fala para levantar de madrugada para orar, é difícil alguém levantar. Tem que acabar com isso, né? É verdade. E está lá a palavra de Deus, diz: meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Amém. Pastor Joel, obrigado por esse momento que o senhor reservou aqui com a gente. E Deus te abençoe também. Muito obrigado também. Que Deus continue abençoando este programa. Amém. A gente continua aqui na primeira igreja batista do Recife. Olha, eu disse agora há pouco que nós íamos correr atrás dele. Olha, corremos. Não sei se está dando para ver, estou até suado, que tive que correr. Porque esse homem não é fácil não, viu? Não é não. Mas ele está aqui.
Pastor Gleverson, da Luz e Vida. Olá, pastor, tudo bem? Brincando assim, a gente pensa que tem que ser maratonista para chegar perto de mim, né? Mas Eu não diria maratonista não, mas quase isso. eu, cheio de colesterol, não posso estar correndo muito. Então, eu queria... ele está mais em forma do que eu. Então, Forma oval. Fala pra gente, pastor, sobre esse livro, 40 dias de jejum e oração. Tá à venda na Luz e Vida, não é isso? exato. Nós estaremos implementando a distribuição do livro 40 dias de jejum e oração. E para solidificar a campanha que o próprio pastor Edson acabou de falar, e queremos então convidar você que quer participar desse projeto e abençoar a sua igreja, abençoar a sua família, abençoar a sua comunidade. Esse é o momento maravilhoso de estarmos adquirindo o livro e também, através do seu conteúdo, abençoando outras pessoas e a nossa própria vida. Pastor, o senhor acha que seria uma boa oportunidade também de evangelizar? Afinal de contas, a gente vai atrás de famílias destruídas, propondo esse projeto e resgatando essas almas. O senhor acha que também pode servir como evangelismo? Com certeza, nós estamos aí vivendo um momento muito singular na história do país, que é a busca pela espiritualidade. E esse momento, como está sendo muito divulgado, eu acredito que a espiritualidade correta esteja baseada nos alicerces das disciplinas espirituais. E dentre elas está o jejum e oração. Todo mundo tem buscado em Deus de alguma forma, e eu acredito que o livro nos traz uma orientação correta acerca de como buscar a Deus, de oração. E eu acho que é um instrumento, sim, para evangelizar e pregar o evangelho às pessoas que ainda não têm um conhecimento acerca de Jesus. Legal, então está à venda na Luz e Vida, preços especiais. Está à venda na Luz e Vida, um preço especial, inclusive também a Bíblia temática acerca dos 40 dias de jejum e oração, uma capa personalizada que tem o conteúdo da Bíblia da família, que é a Bíblia escrita por Jaime Kemp e Judith Kemp. Legal, então Tony, Rogerinho, a gente daqui a pouco volta com mais aqui da Primeira Igreja Batista sobre o lançamento desse livro aqui, 40 dias de jejum e oração em favor da família. Pastor, obrigado, viu? Um forte abraço, Rogerinho, Tuane, né? Toda vez eu mudo o nome, mas queria agradecer a presença de vocês. Tá bom, então, obrigado. Da próxima vez eu vou comer mais para correr atrás do senhor. Eu estarei mais forte. Tá bom, daqui a pouco a gente volta direto aqui da Primeira Igreja Batista. Sou o pastor Joel Bezerra, da Primeira Igreja Batista do Recife, diretor, presidente do Desafio Jovem do Recife. Falando sobre o Desafio Jovem, o versículo lema do desafio é: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não conheço outra forma de libertação. Há mais de 26 anos que eu convivo com viciados em drogas, tá? E eu não conheço outra forma de libertação se não for através da experiência pessoal com o nosso Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo produz em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Tá? Uma pessoa drogada, uma pessoa alcoólatra, dependente, ele não tem mais domínio sobre a droga, sobre qualquer tipo de droga ou vício na sua vida. Tá? Então, ele precisa do domínio próprio. E esse domínio próprio não é fruto do esforço próprio, é fruto dessa presença de Deus, é fruto da intimidade que o jovem tem com esse Deus. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tá? E Jesus, ele convida todos que estão cansados, sobrecarregados, de viver essa vidinha, para viver uma vida nova, uma vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida abundante, vida saudável, vida equilibrada. E você pode ter quando você
conhecer esse projeto de vida que Jesus tem para todos que quiserem. Não importa esteja em que estado da droga que você esteja, tá certo? Se você tiver um encontro pessoal com Jesus e buscar esse Deus maravilhoso, esse amor incondicional de Deus para a sua vida, naturalmente, este amor vai produzir dentro de você o domínio próprio e você vai passar a amar a sua vida, né? Você vai passar a amar a Deus, você vai passar a amar a si mesmo e você vai começar a amar o próximo, tá certo? Você não vai mais destruir o seu corpo, sua mente, porque seu corpo vai ser templo do Espírito Santo de Deus, né? E você vai passar a viver uma nova dimensão de vida, né? Essa vida saudável, equilibrada, agora uma vida eterna no céu que Deus já preparou. Mas antes de você livrar sua alma do céu, Deus quer tirar todo o inferno, né, da sua alma, tá? Então isso é muito importante, e isso só vai acontecer na medida que você tiver esse encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Então, e aqui no Desafio Jovem é isso que acontece. Na realidade, a desintoxicação vem através do suor, mas a libertação só através de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 29/10/1991, fui presenteada por Deus em ser mãe de uma menina prematura de 8 meses, que é a minha filha mais velha, número 4, Evelyn Cristina, que hoje tem 18 anos, mas meses antes da mesma completar 18 anos, no dia 18 de fevereiro de 2009, fomos pega pela surpresa da vida. Minha filha amanheceu com o braço esquerdo se queixando de uma dormência que a impedia de levantá-lo até para pentear o cabelo. Dias após, minha filha não andava mais. Daí em diante, só tivemos notícias das piores possíveis. Após realizar uma ressonância, foi constatado um tumor cerebral de grau 4 e pela gravidade que já se encontrava, tudo era possível para um tumor maligno e que minha filha se submeteria a uma cirurgia. Os médicos nos deram uma durabilidade de 8 horas de cirurgia e que a mesma ficaria em coma induzido por se tratar de uma cirurgia delicada. E por fim, deram 80% de chance, após um longo tratamento de fisioterapia, é que ela poderia voltar a andar. Foi quando Deus, pela sua misericórdia, nos mostrou que não estávamos sozinhos. E esse mesmo Deus continuou a agir de tal maneira que a cirurgia, que estava programada para as 8 horas, durou 4 horas. A mesma não precisou ficar em coma e a mesma saiu falando da cirurgia. Deixando cada vez mais os médicos surpresos, passando 3 dias em UTI, ficando bem, quando foi para o quarto do apartamento do hospital, para a honra e a glória do Senhor. No 5º dia, minha filha andou. E, felizmente, chegou o resultado histopatológico, nos deixando tristes, porque, de fato, constatava de um tumor maligno. E, para nossa infelicidade, ficaram 25% de células cancerígenas. Fizemos 30 sessões de radioterapia e hoje estamos fazendo o 5º mês de quimioterapia, o qual o Dr. Ernesto Rosler chegou a me falar que minha filha estava diante de uma doença grave e que este tumor é o único que ainda desafia a medicina. E que mesmo depois das sessões de radioterapia, ele só daria 1 ano de vida para ela. Realizamos o primeiro controle da ressonância após 6 meses de tratamento. O exame nos mostra que das 25% de células cancerígenas que existia após cirurgia não havia mais. E diante dessa grande maravilha que Deus realizou, Dr. Stephenson me perguntou se acreditava em milagre. E falei para ele que sim. E ele me disse que nós estávamos diante de uma cura. E que a minha experiência de vida sirva de grande prova de amor que o nosso Deus continua a ter por nós. Basta termos fé, confiança, mas muita confiança só em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, sem nos esperar nunca que o nosso Deus seja louvado. E aqui está a prova da minha cura, que é a minha filha Evelyn. Te amo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.